bom dia! Ótimo domingo a todos! Hoje nós vamos falar das cicatrizes, né? Como as cicatrizes nos tornam únicos, né? E nós vamos fazer uma comparação, né, entre as cicatrizes físicas e as cicatrizes emocionais. Como elas se parecem, como elas se misturam, né? Dentro da nossa unicidade. A gente se torna único a partir de tudo que vivemos, né? Eu não vou passar pelo que você tem que passar, né? E você também não vai passar pelo que eu tenho que passar. Então, cada um tem o seu aprendizado. E diante disso, né? Diante dessa colocação aí inicial, a gente sabe que as cicatrizes físicas, elas nos moldam, né? Às vezes elas doem até vir a cura, mas elas se curam. Mas elas continuam ali, marcados, né? São marcas que ficam no nosso corpo para nos lembrar, nossa, eu passei por essa dificuldade aqui, mas graças a Deus, né? Está curado, eu aprendi, né, algo com aquilo. Seja uma cicatriz por uma cirurgia, seja uma cicatriz por um acidente, mas ela sempre nos ensina algo, né? E aí, quando a gente vem para a parte emocional, que é, né, assim, o que eu trabalho todos os dias, a gente entende que muitas vezes essas cicatrizes emocionais, elas também fazem isso conosco, né? A única coisa que elas não podem ser cicatrizes abertas, né? Muita gente tem cicatrizes emocionais abertas. Essas cicatrizes, às vezes, machucados como se fossem umas casquinhas. E quando vem, por exemplo, um novo gatilho, a gente passa novamente por algo, né, que lembra aquela cicatriz, aquele machucado lá de trás, a gente acaba abrindo novamente essa ferida. E todas as vezes, né, que essa cicatriz é aberta, a gente passa novamente por dores, né? Então, a gente precisa buscar tratar essas feridas, buscar a cura dessas feridas, para que elas sejam apenas cicatrizes que nos tornam pessoas únicas. E não cicatrizes que todas as vezes que eu passo por algum gatilho novamente, dói demais, né? É triste demais. Eu entro novamente numa situação difícil, desafiadora, né? Então, e a outra, na visão de Deus, né? Ele nos vê como seres completos. Porém, ele entende cada fratura, cada cicatriz nossa, como ele nos moldando realmente, né? Nos mostrando o caminho que devemos seguir. E na parte emocional, a gente tem várias cicatrizes, né? O que a gente não pode é ter essas cicatrizes abertas para sempre. A gente precisa buscar autoconhecimento para que essas cicatrizes sejam aliviadas, né? E que elas sejam realmente cicatrizadas, essas feridas, né? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, mas ele disse, minha graça é tudo de que precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quanto mais nós conseguimos entender as nossas fraquezas, mais a gente consegue entender a nossa força, né? Porque quando eu me torno fraco, eu me curo, né? Eu caio e Deus me levanta. Então é com o auxílio dele, né? Com o auxílio de Deus é que eu tenho essa melhora. E se eu busco autoconhecimento, né, diante das terapias, a gente consegue, inclusive,
melhorar coisas que às vezes a gente não consegue ver em nós. Porque muitas vezes a gente tem alguns desafios que a gente passa e continua passando, parece que é interminável aquele desafio, porque Deus está tentando nos moldar, né, a melhorar alguma coisa. E se a gente não percebe o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, se a gente se acha tão perfeito, né, a ponto de que, eu sou imagem e semelhança de Deus, ok, eu preciso buscar ser imagem e semelhança de Deus, mas o que eu preciso melhorar para me tornar imagem e semelhança de Deus? Porque tem muita coisa nos faltando, né? As peças do nosso quebra-cabeça, ela não vem encaixadinha, pronta. Nós não nascemos prontos, né? Nós nascemos perfeitos diante de Deus. Porém, o nosso livre-arbítrio nos leva a entendimentos, a reações, a nossa personalidade, ela também interfere em algumas coisas. Só que assim, eu tenho uma personalidade forte, mas não é por isso que ela precisa mandar em quem eu sou e nas minhas atitudes. Eu posso tentar controlar, né, essa impulsividade, por exemplo, que eu tenho, que eu tinha, né? Eu gosto de falar assim, eu tinha. Por quê? Vai ter momentos que eu vou ser impulsiva? Sim, vai ter momentos que eu vou ser impulsiva. Porém, o que eu tenho? Eu tenho escolhas. Eu tenho como escolher se eu vou ser sempre impulsiva ou se eu vou respirar antes de responder algo a alguém, né? Antes de ter alguma reação dentro de uma conversa, de uma discussão, por exemplo, né? Às vezes a gente deixa passar, nossa, aquela pessoa falou isso pra você. Falou. Só que a minha paz vale mais do que eu entrar em uma discussão com aquela pessoa. Às vezes não, às vezes eu preciso me pontuar, né? Me colocar, me posicionar para que aquela pessoa entenda o meu posicionamento, a minha opinião. A minha opinião às vezes é contrária do outro, mas nem por isso eu preciso brigar até que a outra pessoa aceite a minha opinião. Às vezes não vai entrar num consenso, então você tem a sua opinião, eu tenho a minha. A gente, cada um segue aí tentando fazer cada um o seu caminho e por isso somos únicos. Porque nós temos, cada um tem a sua opinião, cada um é de um jeito. Vocês já imaginaram se Deus tivesse feito todo mundo igual? Como seria uma vida monótona? Mas seria legal, porque aí pelo menos eu não ia passar por tantas dificuldades ali no relacionamento. Ok, mas as dificuldades nos relacionamentos, né? Não tô dizendo só com marido e mulher, mas eu tô dizendo de amigos, né? Também, com os filhos, né? Essas dificuldades, elas são apenas para nos moldar, apenas para nos tornar pessoas melhores. É claro que vão ter momentos que a gente sai, né, ali da linha, às vezes a gente se altera. Mas por quê? Porque somos humanos. E quanto mais a gente reconhece, olha, eu me excedi, me desculpa, né? Ou Senhor, me perdoe, né? Por eu ter falado assim, por eu ter feito assim com o fulano, com a fulana. Então, em muitos momentos, né, Deus nos mostra o caminho de forma mais dolorosa, né? A gente passa, né? Por quê? Deixa eu falar uma outra passagem aqui. Em Isaías 64, versículo 8. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Somos todos formados por sua mão. Eu entendo, né, nessa passagem, que é ele nos moldando o tempo inteiro, né? As nossas cicatrizes são formadas a partir de coisas que Deus nos permite passar mesmo. E, nossa, mas como Deus permitiu que eu passasse por essa provação, por essa dificuldade? Então, eu vou ler uma outra parte, em Romanos 4, versículo... Em Romanos 4...
Não, 5. Romanos 5, versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois saberemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Entende que muitas vezes a gente tem provações para que a gente entenda o tamanho do amor de Deus por nós, né? E nem sempre a gente entende isso, nem sempre a gente compreende, né, esses desafios, esses sofrimentos, porque a gente olha pelos olhos humanos, né? A gente não quer sofrer, a gente quer ser feliz o tempo todo, a gente quer viver bem o tempo todo, a gente não quer passar por nenhuma provação, nenhuma dificuldade, a gente quer estar sempre, né, alegre, contente, feliz. E é bom, momentos de alegria, é bom, só que assim, eu não sei alguém que vive feliz o tempo todo e que não passa por nenhum desafio, eu nunca ouvi falar de alguém. As pessoas que vivem assim são as pessoas do Instagram, né? Que elas só passam pra nós o que elas querem passar. Só os momentos de alegria e felicidade. E por isso, quando eu falei sobre redes sociais, nós falamos sobre isso. Assim, por isso é que às vezes as pessoas confundem o imaginário com a vida real. Eu acho, né, eu assistindo aquela pessoa, ela tem, nossa, o corpo maravilhoso, ela tem uma família maravilhosa e tal, mas você sabe quais são os desafios dela? Você sabe quem tá por trás ali da vida dela? Por exemplo, ela tem um corpo maravilhoso, ok, mas ela deve ter alguém cuidando da casa, dos filhos, ela tem o tempo dela ir na academia e ela tem gente cuidando lá dos afazeres do trabalho dela, ela tem apoio. Então, eu posso me comparar, por exemplo, com uma pessoa assim? Não posso. Eu que cuido dos meus filhos, eu que cuido da minha casa, eu que cuido do meu trabalho, eu que ajudo o meu marido no trabalho dele em alguns momentos, em algumas coisas, em algumas decisões. Então, assim, a Cecília, ela tenta, mas em alguns momentos ela não consegue. Eu não consigo, o meu pratinho, ele um cai, o outro vai, o meus pratinhos, ele não fica equilibrado o tempo inteiro, não. Só que assim, como que as pessoas, por que as pessoas não mostram na rede social os perrengues? Porque todo mundo já tem perrengue. Se a gente começar a mostrar nas redes sociais os perrengues da nossa vida, a nossa vida passa a ser desinteressante, né? Por quê? Porque, assim, é claro que de vez em quando, gente, né, eu falo assim, uma das primeiras lives lá, meus meninos começaram a discutir por conta do joguinho. Eu falei assim, olha, gente, peraí, tal, vou ali, né, separar a briga ali, pra depois voltar. Existem imprevistos. Tem dia que eu tenho que levar meus filhos pra clínica e eles esperam na recepção pra poder eu atender. Então, tem alguns desafios que a gente passa que às vezes ninguém fica sabendo, ou apenas as pessoas que estão ali naquele momento ficam sabendo. Mas será que a gente consegue, né, através disso, ser pessoas únicas? Com certeza. São as nossas cicatrizes físicas e emocionais que nos tornam pessoas únicas. Ou você acha que todos os desafios que você passou não te tornaram uma pessoa melhor? Não te tornam uma pessoa melhor a cada dia? Se não, você tá indo pelo caminho errado, porque era isso que as cicatrizes deveriam fazer, né? No Salmo 119, versículo 71, fala assim, que o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Essa passagem, ela nos mostra que muitas vezes nós passamos por sofrimentos para realmente ser bom para nós. Esses sofrimentos é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução.
né? É para nossa melhora, né? Emocional. Então, e pra gente dar atenção aos mandamentos de Deus, né? Aos decretos, aos mandamentos de Deus. Será que eu estava amando o próximo como a mim mesmo? Mas peraí, será que eu estava amando a mim mesmo? Porque talvez eu esteja só amando o outro, fazendo pro outro, e eu não esteja olhando pra mim mesma, né? Então, o que Deus quer me ensinar com essa dor? O que Deus quer me ensinar com esse sofrimento que eu tô passando agora? Então, cada desafio que a gente passa, cada obstáculo que a gente passa, realmente é para nos tornar pessoas melhores, pessoas mais evoluídas, né? Vamos dizer assim. Em Salmo 34, versículo 17 e 18, diz assim: O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele nos livra de todas as angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido, né? Ele está pronto para nos ajudar, só que nós temos que dizer, né, sobre o que nós estamos passando, qual é a aflição que estamos passando. E nessa comunicação com Deus, né, a respeito do que nós estamos ali passando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos dizendo, né, essas cicatrizes que vão ficando, vão nos tornando melhores e por isso únicos, né? Por isso pessoas assim, únicas mesmo, né? E a última passagem que eu quero ler, em 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim, sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca tenham o visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. A nossa salvação, nos tornarmos pessoas melhores, ela vem através de nossas cicatrizes, né? Não tem como você se tornar uma pessoa melhor estando tudo bem, né? Passando por nenhuma dificuldade, estando tudo tranquilo, né? As provações, elas realmente nos moldam e elas nos tornam pessoas cada vez melhores, né? E quando a gente pensa que como é possível, né, ser melhores a partir disso? Às vezes, quando você está vivendo alguma tribulação, você não consegue ver saída. Você não consegue ver o final do túnel, você não consegue ver a saída, né, ali dentro do furacão. E o que eu sempre digo? Existe sempre uma solução para todas as coisas. Às vezes não é realmente o que você quer, mas a maioria das vezes é o que a gente precisa, né? Para que essas cicatrizes que ficarem ali diante do que você esteja passando, ela te molde, né? Cada vez mais para ser único, para ser o filho único de Deus, né? Adiante de todos os outros, mas você tem as suas características únicas, seu propósito é único, né? Então, se Deus te fez para dizer sobre a palavra dele, não fica adiando isso, não fica deixando para depois, né? Se Deus te pediu para que você cure alguém, que você cure emocionalmente alguém, não adie, mas se Deus está te falando que você precisa se curar de algo que você está passando também, não deixe para depois, né? Procure ajuda. Se você não estiver conseguindo sozinha, procure ajuda, procure terapia, procure o padre, o pastor, né? Alguém da comunidade que possa te auxiliar
em algumas decisões também. Mas assim, é claro que a assistência, né, para o autoconhecimento com o profissional, ele vai tornando tudo um pouco mais leve, né? Vai tendo as suas consequências de positividade, né, de melhoria. Todas as arestas que estão ali abertas, elas vão se encaixando, vão fechando, vão se moldando, né? Nós vamos nos moldando realmente para sermos cada vez pessoas melhores. E eu agradeço, né, esse tema, assim, ele é desafiador, porque falar de cicatrizes, né, às vezes as suas cicatrizes são tão profundas, elas são tão dolorosas, que às vezes você pode falar assim, Cecília, mas você não passou por isso, como você está dizendo sobre isso, que dá pra cicatrizar, né? Dá pra virar uma cicatriz e não essa ferida aberta que eu ainda carrego. Eu não passei, mas eu já ajudei muitas pessoas a passar, né? Por alguns momentos, ou por ajudar nessas cicatrizes que a gente nunca imaginou que conseguiria, né? Aliviar a ansiedade por conta de um trauma na infância, né? Aliviar sintomas de depressão, porque lembra que lá naquela época que eu era jovem, que eu conseguia fazer muitas coisas. Então, assim, a gente vai conseguindo ver perspectiva de dias melhores, né? E esses dias melhores também nos tornam melhores, né? Quando a gente tem motivação, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um motivo de estar ativos na nossa vida, tudo se transforma, tudo se torna melhor. E eu sempre falo, né, que depois, por exemplo, lá na menopausa, na aposentadoria, muitas pessoas têm uma dificuldade de melhorar porque não vê perspectiva de futuro, né? Pensar, eu aposentei, agora minha vida acabou. Não. Agora, a sua vida, ela tem que ser mais voltada para você. E quando não se tem amor próprio, né? Quando não ama a si mesmo para depois amar o outro, realmente aí parece que a vida acabou, porque eu tenho muito tempo agora para cuidar de mim, uma coisa que eu nunca fiz, que eu não sei fazer, né? E aí a pessoa fica perdida, fica confusa, e ela não sabe nem reestruturar a vida dela com novos afazeres, com novas coisas, né? Então, às vezes ela já é uma pessoa maravilhosa, né? Só que essa parte da vida dela, ela não programou para passar, para estar, para viver. Então, a partir do momento que a gente programa, inclusive, por exemplo, a nossa aposentadoria, né? Como que vai ser quando eu me aposentar? Como vai ser quando os meus filhos saírem, se casarem e, né, tiver a família deles? O que eu vou fazer, né? Para que eu não interfira na vida deles, para que eu viva a minha vida, né, com o meu marido de forma cada dia mais feliz e alegre, né? Então, muitas vezes a gente precisa se conhecer, né? Acho que a maioria das vezes a cura vem através de autoconhecimento. Não tem como você se curar se você não sabe nem o que você está passando, nem o que você está sentindo direito. E essas lives, elas são justamente para que a gente consiga mostrar um pouquinho para vocês de algumas... lá atrás a gente falou, né, sobre ansiedade, sobre depressão, muitas características, né, de como que eu fico sabendo se eu estou com ansiedade, como eu fico sabendo se eu estou com depressão. Então, essas características, elas foram citadas nas lives de ansiedade, depressão, medo. Então, procure, né, entender o que você sente. Se autoconheça para que você consiga um tratamento adequado para o que você está sentindo. O que a gente sente não tem que ficar com a gente para sempre. Eu sou ansiosa. Eu aceito, né? Visto ali o capacete de ansiedade, eu sou ansiosa e pronto, né? Eu vejo muita gente, eu sou ansiosa. Chega lá no consultório dizendo, eu sou ansiosa. Eu sou assim. Toda a vida eu fui assim. Ok, mas o que a gente pode fazer para que você tenha menos reflexos da ansiedade na sua vida,
né? Para que você consiga compreender que eu posso planejar o futuro sem estar tentando viver lá, acreditando que a minha mão é que fará tudo, né, lá no futuro. E o futuro só pertence a Deus, né? Então, por isso que essa ligação eu faço sempre aqui, né, nessas lives, elas são específicas para isso, para que eu faça a ligação das passagens bíblicas com a nossa parte emocional, para vocês verem que tudo tem resposta, né, na Bíblia, tudo tem resposta para a sua vida, independente do que for que você esteja passando, tem solução, tem como resolver. Talvez não no nosso tempo, né? Então, assim, não é na hora que a gente recebe o propósito é que ele é vivido. Às vezes o processo, ele é demorado, às vezes demora muito a acontecer, né? O que a gente recebeu de propósito mesmo, né? Deus nos dá um propósito, mas leva um tempo, né? Leva um processo para que a gente esteja preparado para viver esse propósito. Então, busque entender a si mesmo, busque entender o seu propósito. Para que você veio? Você não veio aqui só para passar por aqui, né? Nessa vida. Você veio para fazer algo para alguém, para alguma pessoa. Você não veio para ser peso para ninguém. Você precisa fazer algo para você, para os seus filhos, para sua família, né? Para os seus pais. Você não veio para ficar vegetando, né? Então, a gente precisa realmente buscar para que viemos e entender o que temos que fazer para chegar nesse lugar, né? Foi muito bom, né? Todo mundo que passou por aqui, muito obrigada. Essa live de domingo, geralmente ela algumas pessoas, né, que conseguem entrar, porque realmente no domingo tá todo mundo com a família, mas ela fica gravada tanto no YouTube quanto no Instagram, no Cecília Caetano Terapeuta, nos dois é o mesmo nome. Todas elas estão ficando gravadas, então sobre ansiedade tem muita live, sobre depressão, sobre medo, sobre várias coisas, né? O poder de Deus. Então, entenda que se você busca uma melhora para você, você precisa buscar consumir conteúdos que te ajudam a melhorar, né? Não apenas ficar ali, né, na rede social olhando a vida do outro, que tá muito boa. Falei sobre isso lá em rede social e como que ela interfere na nossa saúde emocional. E muito obrigada a todos, um feliz domingo, que quem puder descansar, né, que seja um ótimo dia de descanso e até amanhã durante a semana às 9 horas, como de costume. Fiquem com Deus.